Oi, gente, aqui é a Van. Eu sou terapeuta, eu sou a criadora do Sistema Liame, a terapia dos vínculos e das relações. E eu sou também a idealizadora do projeto Dança e Cura. E a ideia de hoje é justamente a gente conversar um pouquinho sobre o que é o Dança e Cura, como é que ele nasceu, quais são as bases desse sistema, para quem que é esse workshop. Acho que essa é a primeira coisa, workshop, vivência, nunca sei exatamente qual é o melhor nome para dar para ele. Mas vamos pensar, Dança e Cura enquanto um workshop. Para quem que é o workshop Dança e Cura? Primeira coisa é para quem tem fome. Para quem tem fome de transformação. Para quem realmente quer mudar alguma coisa na sua vida. Então assim, se você tá naquele momento assim, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, não sei se eu gosto disso, se eu gosto daquilo, eu tô me sentindo num ciclo vicioso, parece que tô sempre nas mesmas relações, vivendo sempre as mesmas crises de ansiedade, insônia, dor no corpo, ou seja, se você tá nesse processo e sente que realmente, mas assim, realmente quero sair dessa, então o Dança e Cura é pra você. Agora, se você tá assim, você quer saber? Tô procrastinando há tanto tempo, então vou procrastinar um pouquinho mais, então o Dança e Cura não é pra você. Porque o Dança e Cura é um workshop intenso, é uma vivência extremamente intensa. São 2 dias só, parece nada, então são 4 horas num dia, 4 horas no outro, geralmente nos finais de semana, mas assim, são 2 dias completamente transformadores em todos os níveis. Então hoje eu tô aqui, eu tô com as meninas aqui comigo, que trabalham comigo no mar. E a ideia hoje é que eu faça uma conversa, que a gente explique, eu vou explicar um pouquinho sobre como é que é o Dança e Cura, como é que ele acontece, quais são as bases, por que eu criei esse workshop. E ao mesmo tempo vou usar esse material também na formação delas, enfim, e também para vocês conhecerem um pouquinho mais desse processo. Então vamos lá. Falar sobre Dança e Cura, primeiro que para mim é um dos workshops, das vivências, sei lá, um dos serviços que a gente oferece aqui no Mar Espaço Terapêutico, um dos serviços, workshops mais importantes para mim, assim, foi um dos primeiros lugares que eu me senti realmente me tornando terapeuta, foi quando eu finalmente decidi guiar os workshops de Dança e Cura, quando eu criei esse workshop. Como é que ele nasceu? Bem rapidamente, assim, eu trabalhei como coreógrafa e diretora de teatro por 15 anos profissionalmente, sempre investiguei as relações corpo, tempo e memória, então mesmo com atores, com os dançarinos, eu sempre tive um pouco nesse lugar de partir das memórias pessoais para daí criar um espetáculo. Então era muito comum, assim, eu estar numa vivência de um espetáculo, né, gerando um material com eles e as pessoas falarem, nossa, Van, isso é quase uma terapia, isso é terapêutico para mim. Ou então eu dava uma aula de dança e as pessoas vinham no final emocionadas, contar a vida delas e tal. E eu comecei a ficar... Tem algo aí nessa história. Eu comecei a querer ouvir mais o que as pessoas tinham para falar para mim depois das minhas aulas de dança ou durante o processo terapêutico. E é importante dizer que durante esses 15 anos como coreógrafa, eu fui para a Califórnia e fiquei com a Anna Halprin, que é uma coreógrafa americana, que em outro vídeo, talvez em outro momento eu possa falar mais sobre ela, mas ela é a idealizadora de um processo, de uma prática terapêutica e artística que chama Life Art Process, que é arte e vida, o processo arte e vida. Ana é minha mestra, ela tá com 99 anos hoje, é incrível, tá linda, maravilhosa, ainda dá aula. E ela fundou o Tamalpa Instituto, na Califórnia. Eu comecei a estudar com a Anna Halprin sobre ela em 2006, mais ou menos. E comecei a ter aula com ela em 2009, depois nunca mais parei, até hoje eu tenho aula com ela e com a Dária, que é a filha dela, que foram as duas que criaram o Tamalpa Instituto, que é um processo entre a dança e a terapia, a arte e a terapia. E esse instituto fica na Califórnia. Mas durante muito tempo eu usei as práticas da Anna Halprin para criar espetáculo, para gerar as minhas obras artísticas e para encontrar uma forma de chegar mais até as pessoas, né? E até de conhecer um pouco mais o dançarino, o ator, a atriz que estava trabalhando comigo. É importante falar que a Ana, que é a minha mestra, também vem de um processo onde ela era dançarina e quando ela estava com 50 anos mais ou menos, ela teve câncer no colo do útero. Foi a partir dessa doença que ela assim, virou um pouquinho o trabalho dela também para um processo terapêutico e começou a criar obras com pessoas com AIDS, com pessoas com câncer, começou a entrar um pouquinho nesse trabalho mais terapêutico, mas foi a filha dela, a Dária Halprin, que realmente chafurdou, como a gente fala, sabe, mergulhou realmente no processo terapêutico e começou a atender as pessoas terapeuticamente através da dança.
Como que eu cheguei até isso tudo? Bom, então como eu falei, eu me apaixonei pelo trabalho da Ana e da Dária, comecei a aplicar isso no meu processo artístico e chegou um momento da minha vida que estava tudo bem, assim, enquanto artista estava tudo ótimo, eu estava trabalhando no México, no Peru, na Argentina, coreografei na França, minha carreira artística estava linda, para um artista estava funcionando maravilhosamente bem. Mas alguma coisa aqui dentro não estava funcionando muito bem. Alguma coisa, parecia que eu sentia um vazio que eu não sabia exatamente de onde vinha. Parecia que tinha alguma coisa se transformando realmente em mim e que eu precisava ajudar as pessoas de uma outra forma. Foi aí que eu comecei a realmente mergulhar nos processos terapêuticos. Aí me formei em movimento terapêutico expressivo, depois me formei em constelação, já tinha feito um curso de aromaterapia na França antes e depois me formei em terapia ayurvédica, ou seja, a pessoa foi, né, buscando todas as terapias que pudessem. E é importante dizer o seguinte, eu fui buscando essas terapias por conta desse vazio existencial, assim. Tinha alguma coisa que não funcionava na vida, sabe quanto assim? Tá tudo lindo, tava bem, casada, 2 filhos, o trabalho funcionando, mas alguma coisa aqui dentro me dizendo que eu tinha que mudar algo na minha vida. Eu não sabia muito bem o que era. Então fui fazer constelação, constelei como cliente e tal, me apaixonei pela constelação familiar, fiquei completamente apaixonada. Não, decidi, então eu vou me formar em constelação familiar. Já tinha feito toda a formação em movimento terapêutico. Falei, bom, agora eu vou unir a constelação com o movimento terapêutico. E aí me apaixonei pelo Ayurveda, enfim, comecei a unir todas as coisas. E agora, onde é que o Dança e Cura entra nisso, né? Quando eu me apaixonei pela constelação familiar, eu já estava apaixonada pelo movimento terapêutico expressivo e comecei a sentir que faltava alguma coisa no movimento terapêutico expressivo e faltava alguma coisa na constelação familiar e de que forma que eu podia fazer esse movimento, né? Unir as duas coisas. E aí nasceu a ideia do Dança e Cura. O que é o Dança e Cura, né? O que é esse workshop? Acho que fica fácil falar um pouquinho do que a gente trabalha nele. Eu comecei a perceber que existe uma desconexão entre o nosso corpo, entre aquilo que a gente faz, literalmente, a forma com que a gente pensa e aquilo que a gente sente. Então não é normal, assim, você fala uma coisa, mas na verdade você não queria falar bem aquilo, você tá, sei lá, você tá querendo mandar alguém para aquele lugar, assim, você tá completamente irritado, mas aí você fala, não, quer saber, tá tudo bem, né? E assim, e você sente seu corpo ficando rígido, está super rígido, você queria realmente quebrar a cara da pessoa, literalmente, mas você fala, não, tá tudo bem. E atendendo na terapia, eu comecei a perceber o quanto que isso é forte, assim, o quanto que realmente rola uma desconexão entre aquilo que a gente faz, literalmente, entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. E aí eu comecei a trabalhar com uma coisa que a Daria Halprin chama dos 3 níveis de consciência. Então, uma das bases do Dança e Cura são os 3 níveis de consciência. O que são os 3 níveis de consciência, pelo amor de Deus, me fala agora, né? Os 3 níveis de consciência são, a gente divide por uma questão didática, é claro que tá tudo assim, misturado, né? Que é o corpo físico, o corpo mental e o emocional. E o espiritual, seja lá o que você entende por isso, pelo amor, de acordo com a sua religião, se você tem crença ou não. Você pode chamar de energia, você pode chamar de Deus, você pode chamar do que você quiser, mas que existe um campo sutil aí, pelo menos é o que eu acredito, existe. Então, se a gente for pensar, ok, então essa é uma das bases do Dança e Cura. Corpo, né? O corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. O que seria isso? Vamos pensar. Às vezes eu tô com uma dor no estômago, e aí eu posso falar assim, é dor no estômago é porque você não está digerindo muito bem as suas emoções? Uai, pode ser. Pode ser que você tenha uma dor no estômago porque você não está digerindo bem as emoções. Mas pode ser que não, porque cada corpo é único. Então a gente começou a usar essa questão de corpo físico, corpo mental, corpo emocional, para que a gente consiga entender melhor o que está acontecendo comigo. Então, por exemplo, se eu disser hoje, fisicamente, hoje eu atendi na terapia o dia inteiro. Então, fisicamente, eu me sinto um pouco cansada. Fisicamente a minha perna está ficando dormente, porque eu dobrei ela aqui. Agora, fisicamente, está realmente super dormente a minha perna. Vou cruzar para o outro lado.
Isso é o corpo físico, é assim que eu me sinto, é concreto, fisicamente, dói aqui, não dói ali, sabe? É isso que dói meu estômago, então esse é o corpo físico. Como é que eu tô mentalmente? Hoje eu tô super agitada, porque eu tô falando de dança e cura, que é a minha paixão, porque eu tô com um monte de material para falar, porque eu tô aqui com as meninas querendo que elas entendam qual que é o processo de dança e cura, falando com vocês, que vocês entendam o que é o dança e cura e a importância que ele pode ter na vida de vocês. Então, mentalmente eu tô agitada, mas minha perna tá dormente, entende? Ok. Emocionalmente hoje eu tô super feliz, tô super tranquila. Outros dias eu tô ansiosa, outros dias eu tô, sei lá, com raiva, tô irritada. Quando eu começo a olhar pra mim e falar assim, bom, fisicamente eu me sinto assim. Fisicamente eu sinto a minha perna dormente. Fisicamente eu percebo que eu sentei em cima da minha perna e que agora ela tá dormente mesmo e tá doendo. O que eu preciso? Talvez eu preciso, fazer isso, né? Talvez eu precise dar uma alongada na minha perna. Sabe aquele momento que fica tudo dormente mesmo, gente? Tá assim mesmo. Então assim, olha só como é que eu vou usando o que a gente chama também de modos de comunicação para entender o que está acontecendo comigo fisicamente. Então, eu sinto a minha perna dormente, eu percebi que eu fiquei muito tempo sentada em cima da minha perna e agora eu preciso dar uma alongada aqui para ver se essa sensação passa. Aí eu posso imaginar, né? Eu imagino que minha perna ficou dormente porque a minha avó tinha essa mania de sentar em cima da perna, que é a minha imaginação. Mas pode ter a ver com a minha história. Quando eu consigo separar esse corpo físico, todas essas sensações, depois eu falo assim, eu me sinto agitada hoje, eu percebo que minha voz que eu tô falando meio rápido, que eu tô um pouco ofegante. O que eu preciso? Eu preciso de uma pausa. Eu preciso respirar para continuar falando sobre o dança e cura, né? Eu imagino que eu tô com tanta coisa na minha cabeça aqui para falar para vocês, que eu vou ficando cada vez mais excitada. A mesma coisa com o corpo emocional. Então eu me sinto feliz, eu percebo que essa emoção, ou então, para o que a gente mais trata na terapia, né? Eu me sinto muito ansioso, eu percebo que a ansiedade vem mais à noite do que de manhã. O que eu preciso? Às vezes tem pessoas que precisam respirar, tem pessoas que precisam sair correndo, tem pessoas que precisam dançar, tem pessoas que precisam comer mais devagar. Então, quando a gente começa a entrar nesses 3 níveis de consciência, a gente começa a ajudar as pessoas e nos ajudar a tentar deixar um pouco mais concreto e um pouco mais palpável o que está acontecendo com ela, sem entrar numa resposta prática, assim, de dor no estômago, não digere bem as coisas. Tá ansioso é porque você é muito agitado. Não, sabe? Tem gente que procrastina, né? Mas está vivendo uma ansiedade muito grande. Então, é tão bonito e é tão importante quando a gente começa a entender esses 3 níveis de consciência e colocar isso na prática, a gente começa a trabalhar, começa a adentrar o lugar do autoconhecimento, tentar entender um pouquinho melhor o que está acontecendo comigo. E aí eu começo então a entrar num trabalho de consciência mais integrada, ou seja, eu começo a perceber meu corpo, meu pensamento, as minhas emoções de uma forma assim um pouquinho mais integrada, né? Mais conectada. O que as pessoas mais me perguntam, pelo amor de Deus, não tenho nenhuma experiência em dança, adoro dançar, mas não tenho nenhuma experiência em dança. Precisa ter experiência em dança para participar do Dança e Cura? Não precisa. O que precisa? Todo mundo dança. Todo mundo dança. Se a gente lembrar quando a gente era criança, todo mundo dança. Aí você vai falar, não, Van, eu não danço, que isso, sou torto, sou travado. Não, você está vivendo temporariamente uma desconexão do seu corpo. Mas assim, por que qualquer pessoa pode fazer o Dança e Cura, desde que tenha fome, né? Desde que tenha essa vontade de transformar? Porque a gente vai trabalhar justamente uma conexão do seu corpo. Então não tem um lugar do tipo, olha, agora você faz tal movimento, agora você faz tal movimento. Não, a gente vai brincar com as articulações, a gente vai brincar de desenhar pelo espaço, e sei lá, por exemplo, agora, imagina que seus braços são 2 pincéis e desenha pelo espaço. Quando você vê, você já está dançando. Então, não precisa ter essa preocupação de, eu não danço, eu sou travado, não vou conseguir, que isso não é uma questão. Então tá, voltando lá. Quais são as bases do Dança e Cura? Primeiro, os 3 níveis de consciência, que é entender essa integração. Depois, eu comecei a unir com as 3 leis da constelação familiar. E isso para mim fez
muita diferença. Quais são, né? Quais são as 3 leis da constelação familiar? As 3 leis da constelação familiar são, primeiro, hierarquia, ou seja, o que é a hierarquia? A gente pensar que na nossa família, no nosso grande sistema, quem veio antes da gente está num lugar mais alto, é maior, como a gente chama na constelação. Não significa que a pessoa seja melhor, mais bem resolvida, que ela deu conta da vida, não, ela é maior, ou seja, a sua avó sempre vai ser maior do que você, sua mãe é maior do que você, seus pais são maiores do que você. Se você tem filho, você é maior que seus filhos, e essa é a lei da hierarquia, quem veio antes é maior. A segunda lei é a lei do equilíbrio, que essa é toda a complicação dos nossos relacionamentos na vida, que é o equilíbrio entre dar e receber. Ah, como é delicado isso, né? Porque, veja bem, como que acontece isso na relação? Muitas vezes você não está lá namorando com alguém e você dá seu tempo, e dá presente, e dá atenção, e chama para conversar, e não recebe de volta. Ou seja, há um desequilíbrio na relação e isso não vai ser saudável para nenhum dos dois. Isso pode acontecer também na família, quando, por exemplo, ao invés de você aceitar que os seus pais te ajudem financeiramente, aceitar os presentes que vêm deles, você fica invertendo a onda e você quer bancar toda a sua família. Claro que assim, vamos ponderar, eu sei que tem famílias que passam por dificuldades, que o filho precisa ajudar o pai, precisa ajudar a mãe, mas você tem que ajudar a partir do lugar de filho. Em outro vídeo a gente pode conversar muito mais sobre a constelação, a ideia hoje é só falar um pouquinho das leis e como é que isso opera no Dança e Cura. Ok, então lei do equilíbrio, lei entre dar e receber, serve para amigo, para namorado, para marido, para esposa, para filho, para primo, para todo mundo, tá? E a outra lei é a lei do pertencimento. A lei do pertencimento é você pertence a uma família. Ou seja, eu posso ir morar na China, que os meus pais vão ser sempre meus pais. Você pode morar na Polônia, que seus pais vão ser sempre seus pais, são coisas que não mudam. Você é o primeiro, eu sou a filha do meio, por exemplo. Talvez você seja o filho caçula, talvez você seja o mais velho. Esse é o seu lugar na família e isso não muda. Quando a gente começa a se comportar, quando a filha começa a quase ocupar o lugar da mãe, sabe? Assim, de começar a dar muita ordem na casa, de querer dizer como a mãe tem que se comportar, né? Você está saindo um pouquinho do seu lugar de filha e isso acaba gerando um desequilíbrio. Ok, então voltando para o Dança e Cura, tentando fazer isso. Como é que eu coloquei, como é que eu trabalho, como é que a gente trabalha essas 3 leis básicas, o corpo físico, o emocional, os 3 níveis de consciência, né? O corpo físico, emocional e o mental, com as 3 leis da constelação juntas, literalmente dançando no Dança e Cura. Acho que é mais fácil eu falar o que acontece no Dança e Cura. Então, uma das primeiras coisas que vai acontecer no Dança e Cura, a gente vai tentar identificar esses corpos, esse corpo físico, mental e emocional. Por exemplo, uma prática que eu uso bastante, que é a pergunta, como é que você está andando na sua vida? Essa é a pergunta para você agora, como é que você está andando na sua vida? E talvez a primeira resposta seja, meu Deus, não sei, paranana. Então eu diria, faz o seguinte, pausa o vídeo aí, pausa para você e anda um pouco pela sala, se perguntando como é que eu ando na minha vida. Anda um pouco, só anda e deixa esse andar aparecer. Se depois de uns 5 minutinhos, não precisa mais do que isso, você perceber que você fica andando muito em círculo, ou você perceber que você fica andando muito reto e volta, vai e volta, ou que você sempre dá um passo para trás, provavelmente essa seja a forma que você está andando na sua vida, ou você está ali, né, num ciclo vicioso, alimentando alguma coisa, ou você quer tomar uma decisão, mas volta para trás, porque você não está pronto, ou acha que não está pronto para decidir, mas isso é o que o seu corpo está te dizendo. Acho que essa é uma das questões fundamentais do Dança e Cura. A gente tenta inverter um pouco a lógica terapêutica mais tradicional. Na lógica terapêutica tradicional, e nada contra isso, acho que cada coisa tem o seu lugar, mas nesse caminho a gente pensa, analisa os nossos pensamentos, reflete, fala para tentar ver o que está acontecendo com a gente, né? Geralmente, sei lá, eu fiz terapia durante muitos anos, geralmente era assim. Nos processos Dança e Cura, no sistema Liame, nos meus atendimentos terapêuticos, a gente inverte. E se o seu corpo pudesse falar, o que ele falaria sobre você? Se o seu corpo pudesse contar algo sobre você, se ele pudesse
te explicar o que está acontecendo contigo, o que ele explicaria, o que ele te contaria. Então, por exemplo, isso, se você anda primeiro, percebe seu andar, percebe que você está andando em círculo, percebe que você está dando passo para trás e depois reflete sobre isso, a gente inverteu. Primeiro seu corpo te contou, você perguntou, seu corpo respondeu e agora a gente vai refletir sobre isso. No Dança e Cura, a gente vai fazendo esse processo entre perguntas, movimento e desenho. Então a gente usa 3 questões, 3 ferramentas, eu diria, que é o movimento, né, o movimento do corpo, a escrita, que nem sempre é uma escrita, pode ser muito clara, por exemplo, eu estou andando em círculo, pode ser eu sinto uma dor muito forte no meu peito, eu sinto que eu preciso abrir o peito, pode ser algo muito claro e pode ser uma escrita mais poética, pode ser uma metáfora, por exemplo, eu sinto uma desconexão entre o céu e a terra. Eu sinto que eu carrego o mundo inteiro nas minhas costas. É uma metáfora, né? Você não carrega o mundo inteiro nas suas costas. Mas às vezes a gente se sente assim, né? Às vezes a gente sente que a gente carrega o mundo inteiro nas nossas costas. E para algumas pessoas, o movimento não vai ser a primeira matéria, sabe? Às vezes a gente vai falar uma prática, desenha linhas circulares pelo espaço, ou caminha pelo espaço para tentar identificar como é que você está caminhando, e às vezes para a pessoa não vai ser o primeiro lugar onde ela vai se soltar. Então, às vezes ela precisa de uma outra ferramenta. E é nisso que entra o desenho. Tem gente que se solta muito mais desenhando. Tem gente que se solta muito mais escrevendo de uma forma poética, de uma forma metafórica. Então, o Dança e Cura, ele vai permeando essa brincadeira. A gente dança, a gente desenha. E eu brinco muito assim, desenha como uma criança, né? Desenha como a sua criança fosse desenhar agora. A gente gera uma coisa que eu chamo de mapa da dor, que a gente localiza, então dói o meu quadril, ou dói o coxo femoral, que é essa articulação aqui entre o quadril e a perna, dói aqui, eu sinto uma angústia no peito e a minha mente agitada. Se eu fosse desenhar isso agora, eu não preciso desenhar literalmente o quadril, uma mente agitada, mas às vezes pode ser que nasça, sei lá, vários X, e depois você desenha uma árvore, e aí, sei lá, nessa árvore parece que tem um vento batendo. Você vai encontrando uma metáfora também dentro do desenho. E depois a gente vai voltar e vai dançar o desenho. Então é um ciclo entre movimento, escrita, desenho. Movimento, escrita, desenho. E a gente vai encontrando de uma forma lúdica, mas ao mesmo tempo muito reveladora, assim, sobre o que está acontecendo nessa desintegração do corpo, mente e nanana. Então eu falei que a base do Dança e Cura são os 3 níveis de consciência e as 3 leis da constelação. A partir do momento que eu começo a perceber como é que atua em cada pessoa, como é que ela sente o corpo físico naquele momento, né? Porque a vida é movimento, gente. Então não é que a gente vai ser sempre ansioso, não. Você está ansioso. Mas digamos que nesse momento você percebe que seu corpo mental está trabalhando na qualidade do movimento da ansiedade. Ou seja, eu estou agitado, eu estou aqui com o coração disparado. Eu percebo que isso é recorrente na minha vida. Percebo que junto com a ansiedade vem uma culpa. Percebo que com a culpa vem uma dor grande na cervical. Então eu já percebi algumas coisas aqui dessa pessoa que está fazendo Dança e Cura e ela mesma está percebendo que isso que eu acho que é o mais fantástico, né? Assim, eu acho realmente que isso é o mais fantástico do processo de Dança e Cura, porque você tira 2 dias da sua vida para olhar para você e falar, o que está acontecendo comigo, né? Então eu falei que a base do Dança e Cura são os 3 níveis de consciência, né? O corpo físico, mental e emocional, e as 3 leis da constelação. Agora, como é que se dá isso na prática, né? Como é que eu faço essa relação? Então a partir do momento que eu percebi que eu estou vivendo um momento ansioso, e pausa aqui que isso é importante, você não é ansioso ou ansiosa, você está ansiosa, você está trabalhando no movimento da ansiedade, tá bom? Mas isso não é seu, você pode se livrar disso, não coloque assim, eu sou ansioso, porque aí lascou. Aí você está dizendo que você vai ser assim para sempre. Não, vida é movimento, né? Então vamos lá. Então você está nesse movimento de ansiedade, você percebe que seu pensamento está ansioso, que você está trabalhando nisso. Junto com isso você sente uma culpa, porque eu não estou fazendo as coisas que eu deveria fazer, eu queria agir, mas a ansiedade me prende, então você se sente culpado. Junto com isso você percebe que fisicamente você tem uma dor aqui na cervical. Então a gente já percebeu algumas questões. O corpo físico tem dor na cervical. A emoção mais recorrente, ou o sentimento mais recorrente é essa sensação de culpa, né? Essa ideia de culpa.
aliado com a ansiedade. Geralmente, isso é geralmente, dor na cervical tem a ver com a relação com os pais, que é literalmente você não conseguir baixar a cabeça para os seus pais e aceitá-los como maiores do que você. Então, estou falando isso geralmente porque pode ser isso, mas pode ser má postura, mas pode ser um monte de coisa. Como as ferramentas da constelação estão ali trabalhando junto no Dança e Cura, a gente vai olhar. Então, quando eu percebo que tem muita gente com dor na cervical, eu já começo a lançar. E aí, como é que é a relação com o pai? Já começo a trazer dança como se a sua mãe estivesse do seu lado. Traz o movimento da sua mãe. Como é que é o movimento da sua mãe? A gente vai trazendo isso enquanto memória, né? E isso eu vou lançando para o grupo. É importante falar que o Dança e Cura é um processo individual e coletivo ao mesmo tempo. É individual porque você não precisa se expor no sentido de contar toda a sua vida, falar o que está acontecendo com você, mas está todo mundo junto ali trabalhando e a energia coletiva que gera é simplesmente... Aliás, nos depoimentos as pessoas sempre falam isso, assim, a energia do coletivo é uma coisa que encaminha a gente para o trabalho de cura. Então esse é um dos exemplos, né, de como é que eu vou... E tem vários outros, mas é só... Isso a gente vai tentando ficar atento, assim, se você está trabalhando com uma hierarquia um pouco desregulada, se eu percebo que a pessoa está num movimento de dar muito e receber pouco, então tem movimentos que a gente trabalha literalmente assim, leva as suas mãos, né? Entrega as suas mãos como se você estivesse presenteando alguém. É muito comum eu ver pessoas fazendo assim, ó. Ou, né? E aí no movimento de trás para você, ela tá assim, já é meu, ou seja... talvez haja um desequilíbrio aí entre o dar e receber, né? Experimenta isso na sua casa, como é tranquilo para você fazer isso e como é tranquilo para você fazer isso. Aquele que não for tranquilo é porque pode estar tendo um desequilíbrio entre dar e receber. De novo, um desequilíbrio momentâneo, tá bom? Tudo pode ser resolvido nessa vida pelo amor. Pelo menos é nisso que eu acredito enquanto terapeuta. Tá? E dentro desse processo, mergulhada, cavucando e pegando questões muito pessoais que você, né, traz para a superfície, e como que a gente volta para casa com isso? O que fazer depois, né? Mas isso me lembra uma coisa que é extremamente importante, que o Dança e Cura ele tem passos, né? Então eu já falei das bases, que são as 3 leis de consciência e as 3 leis da constelação. Os 3 níveis de consciência, as 3 leis de constelação. Aí a gente tem passo a passo no Dança e Cura que nos ajuda como é que eu vou para casa. Que é o primeiro passo, e geralmente o primeiro dia, é o dia da identificação. É o dia do Deus me acuda, você sabe, você começa a rezar mesmo se você não acredite, você traz todas as energias dos ancestrais, tudo que puder te ajudar, porque, amigo, o primeiro dia é o dia que você vai identificar as suas dores. Então, assim, fácil é? Óbvio que não. Óbvio que não. É o dia que a gente chora, é o dia que a gente tem raiva, é o dia que tem gente que tem vontade de quebrar tudo. E às vezes eu deixo quebrar coisas porque é importante. Já tive gente socando a almofada, não aqui em Brasília, mas em São Paulo já guiei com gente socando a almofada e acho que é importante, a raiva precisa sair. Então o primeiro dia é o dia de identificar os corpos, né? Emocional, físico, né? Identificar, porque às vezes a gente vai assim, eu tô ansiosa, eu tenho dor na cervical e eu acho que eu já sei tudo o que é. Aí eu começo a dançar e meu corpo diz, amiga, nada que ver, é outra história, é outro lugar. Aí você faz o seu autorretrato, isso é um momento muito legal também da identificação. A gente mapeou lá onde é que dói fisicamente, quais as emoções mais recorrentes, qual que é o pensamento, né, que opera mais vezes, né, mais, sei lá, às vezes também tem frases que vêm de pai e mãe, por exemplo. Eu ouvi muito quando eu era criança, isso é verdade, assim, você não vai dar em nada, você nunca vai dar certo na vida. Eu ouvi muito isso da minha mãe, tadinha, beijo mãe, mas ela me falava muito isso. E isso ficava ecoando, né, isso fica ecoando. Então tem essas frases recorrentes também. Então a gente vai identificando isso tudo. Identifiquei tudo isso, eu faço um desenho, que é o autorretrato. Ainda estou no processo da identificação, vou te respondendo aos poucos. Aí eu fiz o meu desenho, que é o autorretrato. Pelo amor de Deus, agora eu vou ter que saber desenhar. Não, fique tranquilo, tá bom? Assim, tudo certo. Tem gente que desenha uma árvore como autorretrato, tem gente que só pinta de várias cores, tem gente que faz várias linhas. E tudo é guiado para você conseguir chegar naquele desenho que mostra mais ou menos como é que você se sente nesse momento. Aí você tá lá com o seu autorretrato lindo, maravilhoso. E esse momento da identificação é outro momento de né? Que você pega, mas é um momento delicado do workshop, né?
que você pega o seu desenho lá, que às vezes você já não tá mais muito feliz com o seu desenho, porque saiu o que tinha que sair, né? Aí você pega o seu desenho, segura na frente de uma outra pessoa, então você fica aqui com o seu desenho segurando assim, de uma outra pessoa que não sabe nada da sua história, você não falou pra ela que você tá ansiosa, que você teve depressão, que a sua mãe te bateu, você não falou nada, tá? Você desenhou, segurou seu desenho pra essa pessoa começa a olhar pro seu desenho e começa a se mover e a dançar, né, a se movimentar de acordo com aquele desenho. Tem gente que olha muito para as cores, tem gente que olha, tem muitas curvas no desenho, então começa a desenhar, dançar mais curvilíneo, tem gente que começa a brincar com os braços, enfim, uma dança vai nascendo. E a coisa mais fantástica é que enquanto a pessoa está dançando o seu desenho, amiga, você vê a sua vida inteira ali, ó, passando, né? É impressionante. Eu já fiz essa prática zilhões de vezes, então já guiei centenas de workshops de dança e cura, e é impressionante como você vê a pessoa que está segurando o desenho se identificando com os movimentos que a pessoa dá. Aqui eu começo a ter as primeiras ferramentas de identificar que, cara, isso não é só coisa da minha cabeça, tem alguém dançando a minha ansiedade, tem alguém mostrando que a minha tristeza talvez tenha a ver com eu não confiar em mim mesma, porque as minhas pernas estão sempre meio... Sabe quando a gente vai andar e os pés ficam meio bambos, assim, eu não consigo... Aí eu vejo a pessoa dançando como se ela não conseguisse parar em nenhum lugar e eu falo, caraca, isso talvez tenha a ver com a minha falta de confiança, isso talvez tenha a ver com a minha insegurança. Então eu começo a ganhar pequenas informações, às vezes coisas que eu já sabia e às vezes coisas completamente diferentes, mas que eu começo a relacionar e fazer, isso faz sentido. Então esse é o passo 1, identificação. Por que é extremamente importante? A identificação é importante porque a gente passa a vida evitando tudo que a gente sente, tudo que a gente é, tudo que a gente pensa e o nosso corpo. A gente fala, não, tô bem. E dentro tá assim, não, tô ótima, dói meu estômago, não durmo bem, não como direito, fico cansada, mas tô ótima. A gente faz tudo para se evitar. Então, identificar, eu acho que é um dos momentos mais difíceis do Dança e Cura, porque assim, você pode mentir pra caramba aqui. Você pode falar zilhões de coisas sobre você, que você tá bem, que é isso, que não, que pode mentir muito bem, mas o corpo não mente. Nunca. O movimento não mente. E não mente nem o nosso movimento, nem o movimento do outro que desenhou, que dançou o seu autorretrato, o desenho que você fez. Então você começa no primeiro passo de eu vou ter que encarar isso na minha vida. E é com isso que você vai para casa, porque o primeiro dia é só isso. Identifica todas as suas dores e te manda embora, basicamente. É assim. E lide com isso. Assim, claro que eu dou terapeuticamente algumas indicações, falo, olha, isso pode acontecer, nanana. Extremamente importante que você volte no segundo dia, porque o primeiro dia é o dia de identificação de mapa. E por que o workshop acontece geralmente das 10h30 da manhã às 2h30 da tarde? 2h30 da tarde vai todo mundo para casa no sábado, né? Justamente para você ter esse dia para literalmente fritar na sua casa, né? Que assim, os monstros estão aqui e eu vou ter que lidar com isso. Mas você vai para casa com algumas ferramentas, você vai para casa sabendo, peraí, deixa eu identificar melhor o que eu sinto, o que eu percebo, o que eu preciso. Isso é extremamente importante, porque às vezes eu falo assim, eu sinto uma dor no peito, eu percebo que ela aparece à noite, o que eu preciso? Às vezes eu não sei o que eu preciso. E às vezes no Dança e Cura você tem a resposta, que é, cara, eu preciso caminhar mais no parque, eu preciso caminhar ao ar livre, eu preciso ligar para minha mãe, eu preciso chorar. Tem gente que percebe muito isso, assim, que há anos não chora, né? Que tá com as emoções prontas, todas ali, né? Então, esse é o primeiro passo de como que você volta para casa, bagunçada. Tem que dizer isso, gente. Primeiro dia do workshop você volta para casa bagunçada. Mas o que eu falei? Que o Dança e Cura é para quem tem fome, para quem quer se transformar. Então, óbvio que você tem que voltar para casa bagunçada. Bagunçada em algum aspecto e em outros com ferramentas para você lidar. Aí a gente volta para o segundo dia, e aí o segundo momento, que é o segundo passo, são 5 passos como base do Dança e Cura, que é o segundo dia, é o dia de confrontação. Deixa eu já falar quais são os 5 passos do Dança e Cura para ficar mais fácil, que aí eu vou dando exemplos. Então, os 5 passos do Dança e Cura, os 5 passos do Dança e Cura são: identificação, que é, amiga, olhar para tudo que dói. Dói o pé, dói a mão, dói aqui, dói ali, dói o peito, eu me sinto triste, eu me sinto ansioso, eu sinto medo.
eu percebo isso, babá, e os meus pensamentos agitados, corridos, maluco, lerdo. Também tem gente que fala, gente, meu corpo é rápido, mas meu pensamento é devagar. Então esse é o primeiro dia, identificação, primeiro passo, olhar para tudo que está acontecendo como um todo aí. Segundo passo, confrontação. Vou falar mais do confrontação, mas rapidinho é encarar os monstros de frente. Confrontação não é simplesmente xingar, brigar, entrar numa luta. Às vezes confrontar é simplesmente falar, verdade, eu me sinto insegura. Muita gente que eu atendo na terapia, mas muita gente que eu atendo na terapia chega para mim, não tem problema de insegurança, isso até é tranquilo, é só minha ansiedade. E aos poucos a gente vai entendendo que não, que o grande problema é você se sente insegura. Então, confrontar às vezes é encarar e falar, eu tenho medo, eu sempre chego atrasada porque eu quero fugir daquela responsabilidade, é por isso que eu me atraso. E às vezes eu falo, não, eu me atraso porque eu não consigo me organizar com horário, não sei o quê. Mas não é isso, tem algo por trás, né? Então, esse é o momento de confrontar, é deixar as coisas mais transparentes. Deixar seu pensamento mais transparente, sua emoção mais transparente, seu corpo, seu movimento ali desnudo e olhar para ele. Ok, já estou no segundo passo. Terceiro passo é solta. Pelo amor de Deus, para de carregar tudo isso que talvez não te sirva, né? Ok, eu já identifiquei a minha dor, eu já confrontei, já assumi que é assim que eu sinto. Agora, serve para que isso aí? Agora eu preciso olhar. Será que essa ansiedade eu realmente preciso carregar? Ou será que geralmente não é a ansiedade, né, gente? Geralmente é o que me causa ansiedade. Ou muita gente que eu atendo com traumas, e até no Dança e Cura a gente tem muita gente que vai para tratar traumas, né? O problema em si não é só o seu trauma que você viveu na infância. Às vezes o problema não é, eu tive uma mãe muito violenta e a violência que eu sofri na infância. Às vezes não é essa a questão, às vezes é quais comportamentos eu ainda tenho por conta da violência que eu passei na infância. Que não dá para mudar o passado, né? Já aconteceu. Eu vivi um relacionamento muito tóxico. Viveu um relacionamento muito tóxico. Ok, doeu, machucou, óbvio, não vamos diminuir a dor de ninguém. Mas assim, não é o que você viveu tanto que é importante para agora. Para agora é que comportamentos eu ainda tenho por conta desses relacionamentos tóxicos. Aqui é importante. E aí o solta, a gente vai trabalhar exatamente esse processo. O que eu preciso soltar? O que é meu? Tem coisa que eu também começo a querer segurar, né? Inevitavelmente, depois que você identificou as suas dores, depois que você assumiu que elas existem, porque identificar é fácil. Eu posso falar assim, gente, tenho medo. Mentira que eu sou Pitta pelo Ayurveda, a gente pausa. Pitta pelo Ayurveda é o elemento fogo, então assim, a gente realmente não é a figura que lida com o sentimento tanto de medo, a gente é mais irritado, tá? Então, parênteses, voltando, Dança e Cura. Então, assim, sei lá, eu identifico que eu tenho uma raiva, isso é mais meu, assim, eu identifico que eu tenho uma raiva e uma irritação constante. Eu sei que eu sou irritada. Ok, uma coisa é identificar, outra coisa é assumir. Eu sou irritada quando, por quê? O que você tem que fazer para me deixar mais irritada ou não? Quando que eu perco a linha e quero mandar as pessoas para aquele lugar e quando que eu consigo me controlar? Aqui eu estou começando a confrontar. Estou começando a entender que lugar que é o lugar da irritação na minha vida, né? Entende como aqui eu já começo a ganhar várias ferramentas para ir para casa? Sim. Já não estou mais tão... não estou mais tão desamparada. Estou começando a olhar para, isso existe e agora o que eu vou fazer? Confrontei, agora eu solto. Solto porque aí volta um pouquinho a constelação. Talvez essa raiva toda venha muito mais da minha mãe, do meu pai, eu não preciso carregar isso. E aí a gente trabalha com frases da constelação no Dança e Cura também, para a gente tentar ir eliminando essas coisas, né? A gente usa uma frase que é muito comum na constelação, que é: eu fico com o que é meu e deixo você com aquilo que é seu. Isso é fundamental, isso serve para qualquer relação, sabe? Sei lá, teve um divórcio, eu fico com o que é meu e deixo você com o que é seu. Para os pais, a mesma coisa. Eu fico com o que é meu, me conecto com as coisas boas que vieram dos meus pais e deixo eles com os problemas deles. E sim, a gente vai identificando, confrontando e soltando. Inevitavelmente, a gente chega no próximo passo, que é o crescimento, que é a mudança. E, é impossível, gente, é impossível, né, nesses anos todos como terapeuta e guiando Dança e Cura,
É impossível você identificar a dor, você confrontar a dor, você soltar coisas e você não mudar. Assim, alguma coisa muda. Tem gente que muda tudo. Tem um depoimento, se vocês derem uma olhada no meu site, tem um depoimento de uma menina, da Elaine. Ela fala assim, depois do Dança e Cura, eu casei, mudei de país e de profissão. Ou seja, essa realmente falou, tipo, mudei tudo, né? Tem gente que vai mudar questões menores. Você vai mudar aquilo que você está preparado para mudar e aquilo que você foi disposto a transformar. E às vezes você leva um bônus, assim, né? Transforma mais coisas. Você sai do Dança e Cura curado? Assim, acabou? Nunca mais? Em alguns aspectos, eu acho que sim. Que se você, aí a gente entra no 5º passo, que é o passo do crescimento. Então, volta lá. Identifiquei a minha dor, confrontei a minha dor, soltei, por favor, né? Mudei coisas na minha vida e agora eu vou para a fase do crescimento. A fase do crescimento, eu acho que é a fase que você mais vai perceber depois de um mês de Dança e Cura, sabe? Que as coisas realmente vão ficar assentadas, assim. Para algumas pessoas depois de um mês, para algumas pessoas depois de uma semana, para algumas pessoas depois de um ano. Isso depende muito de cada pessoa. E aí, voltando, me curei? Depende. Primeiro depende do que você entende por cura. O que eu entendo por cura, e quando eu criei o workshop Dança e Cura, eu entendo por cura a cura das relações. Como é que eu melhoro as relações como um todo? Como um todo começando aqui, né? Como é que eu melhoro? Como é que eu curo? Curo no sentido de ficar mais atenta, de perceber, de ser menos desconectado entre aquilo que eu penso, aquilo que eu faço e as minhas emoções. Como é que eu consigo ser mais honesta quando eu olho para alguém que me pede uma coisa e eu não quero fazer? Como é que eu consigo dizer não de uma forma educada? Isso para mim já é a primeira cura. Para alguém que tem muita dificuldade de dizer não e ela consegue voltar para casa e falar, olha, não vou conseguir fazer o que você me pediu. Para mim aí começou uma cura, né? Isso eu não vou dar conta agora. Ou uma estratégia que eu acho ótima, que é assim, a melhor forma de dizer não para alguém é você não dizer não. Falei, ó, agora pronto, a terapeuta pirou, né? Já deu a louca na terapeuta de novo, né? Que como é que eu vou dizer não sem dizer não? Tá maluca? Você vai dizer não de uma forma elegante, sem usar a palavra não. Por exemplo, você tá lá no trabalho, cheio de coisa para fazer. Aí vem seu chefe querido e fala assim, olha, ele já te deu um monte de projetos, não é que você tá, não sabe, de boa na lagoa, não, assim, sem fazer nada. Não, você tá com um monte de coisa para fazer e o chefe chega para você, eu preciso que você resolva isso agora. A vontade né, de dizer aquilo que você não pode falar porque é seu chefe. Então, mas você precisaria dizer não, mas você não vai dizer não de cara pro seu chefe, mas você fez Dança e Cura, você aprendeu, você pode dizer não. Se você vai virar para ele e falar assim, claro, eu posso fazer. Qual dos outros projetos eu deixo de fazer para fazer esse? Qual daqueles que era prioridade até uma hora atrás eu vou deixar para dar atenção para esse? Tá vendo? Você não disse não, mas você fez a pessoa refletir um pouco. Ou seja, você está deixando claro que você vai ter que deixar alguma coisa para poder dar conta daquele. Então, assim, de tudo que você me pediu, qual que eu não faço agora, que eu não executo agora para fazer esse? E aí você vai comer. Isso é super legal nas relações também, você pensar, sabe? A pessoa te pede uma coisa e fala assim, adoraria fazer agora, assim, mas eu vou viajar. Você não precisa dizer não. Mas você falou, eu adoraria fazer. Sinto muito é ótimo também, gente, extremamente terapêutico, tá? Sinto muito, mas não consigo te ajudar agora. Aí eu usei não nessa frase, né? Então, sinto muito, mas... Termina a frase aí na sua vida, você vai conseguir, sem usar não, de uma forma elegante. Mas enfim, começar a frase com sinto muito é uma melhor maneira de você dizer não para algo que você precisa, sem falar não vou fazer, sabe? Isso você já adentra de outras coisas, por outros lugares. Então, vivenciando os 5 passos do Dança e Cura, identificando a dor, confrontando a dor, soltando, mudando, literalmente você vai para o crescimento. Ou seja, você vai para casa com ferramentas, mais de um jeito que eu acho que é o que eu mais acredito na terapia. Você vai para casa com as ferramentas que você mesma criou. Você percebeu, porque as ferramentas que servem para mim, claro que assim, identificar uma ferramenta, confrontar uma ferramenta, os 3 modos de corpo emocional, físico, mental, são ferramentas. Mas dentro disso eu tenho que criar quase que umas sub-ferramentas. O que serve para o meu dia a dia?
sei lá, eu sou uma mulher casada com 2 filhas, é diferente de uma menina universitária de 20 anos, né? Tem outras demandas. Então, as ferramentas identificar, confrontar, vai servir para nós duas. Mas de que forma você vai usar isso na sua vida? Que não você precisa aprender a dizer, talvez eu tenha que lidar com a minha raiva, talvez você tenha que lidar com o seu medo, talvez você tenha que lidar com insegurança, talvez... E isso você vai encontrando o seu caminho. Eu brinco muito que acaba nascendo quase um mapa dos afetos mesmo, assim, no Dança e Cura. Você acaba saindo... E nesse processo de desenhar, que também eu acho que é lindo, fabuloso, você desenha no primeiro dia, como eu falei, aquele desenho da dor mesmo, aquele autorretrato que você olha e vê o seu sofrimento ali. Mas no último dia, depois que você passou por tudo, você desenha um novo autorretrato, que é o autorretrato da mudança. Né? Que você olha para ele e fala, essa é a pessoa que eu quero nutrir, e você leva esse autorretrato para casa também, assim, já recebi muito tempo depois, sei lá, 2, 3 meses depois, gente que me mandou foto, assim, com o autorretrato pendurado no guarda-roupa, sabe, tipo, Van, quando eu tô em crise emocional, eu olho para ele, assim, eu lembro de que forma que eu vivenciei, de que forma que eu construí essa nova persona, vamos dizer assim, né, mas esse primeiro passo para a mudança. Então, aqui começa a primeira cura, a cura com você mesma, né? A cura com as suas relações, com o seu modo de pensar, com as suas emoções. Acho bem importante a gente lembrar que nenhuma emoção é ruim, e isso no Dança e Cura a gente trabalha muito. Nenhuma emoção é ruim, gente. Raiva é ótimo, raiva te impulsiona, raiva te diz, quer saber, agora eu vou fazer esse negócio. O que é ruim é quando a raiva nos bloqueia. O que é ruim é quando o medo é tão forte que você não consegue sair de casa. Mas medo também faz você pensar um pouco. Será que eu faço isso? Você pondera um pouco. E às vezes é o medo que faz você ponderar. Peraí, será que eu vou embora para o Canadá? Ou será que eu caso, compro uma bicicleta? Você vai? É um medinho um pouco de que pode dar errado, né? E é bacana isso também. Então, nenhuma dessas emoções é ruim. Acho que essa é uma outra ferramenta que a gente vem no Dança e Cura, assim, de lidar melhor com as suas emoções num lugar de que forma você pode olhar para as suas emoções de uma forma positiva e levar isso, olhar para as suas emoções em movimento, né? Quando eu penso, o medo que me bloqueia ou um medo que faz eu ponderar as coisas. São lugares diferentes. E você fala que... O físico, o emocional e o mental. E o mental. Primeiro, você observa uma desconexão. E quando esses corpos se conectam, o que reverbera fisicamente? Já teve, por exemplo, alguém que passou mal fisicamente no Dança e Cura? Muito. Já, tem gente que cai pressão no Dança e Cura. Uma das coisas que eu vou assustar todo mundo, mas é importante. Tem gente que vomita, não durante o Dança e Cura, mas já teve também gente que vomitou durante o Dança e Cura. Que tá tudo certo, é limpeza do organismo, gente. Tá precisando limpar. Ayurvedicamente tem que dizer que é limpeza. Mas sim, você vai lidar com as emoções mais profundas, assim. A gente tem toda a estrutura lá, assim. Eu nunca guio sozinha, sempre tem assistente. Importante dizer que Dança e Cura é sempre com música ao vivo. Faz muita diferença, muita diferença. A Tati tá lá, Tati Assu, que é uma musicista maravilhosa, que me acompanha há um bom tempo de trabalho, juntos há muito tempo, então música de cura também tá lá. E isso, claro, vai reverberando um monte de coisas e tem gente que tem gente que vomita. É muito comum soltar o intestino, gente, no dia seguinte ou na noite. Eu tô sempre com óleos essenciais para tentar, né, ajudar naquilo que acontece. A gente tá sempre muito atenta. Eu nunca tive nada muito grave, assim, sabe, de alguém desmaiar, até porque eu vou entendendo até onde a pessoa pode ir. Se eu começar a perceber que tem alguém passando do limite, eu freio. Isso também é legal da gente lembrar que todo mundo que faz o Dança e Cura vai até onde quer ir. Eu trabalho num respeito muito grande com o limite de cada pessoa que está lá. Então, claro que tem pessoas da dança fazendo Dança e Cura, sempre tem alguém que é da dança, que tem o físico, que dança. A grande maioria que faz Dança e Cura não tem essa vivência formal em dança, né? Não é profissional, a grande maioria. Então, mas tem pessoas que malham, tem pessoas que têm um pique maior, tem pessoas que não. E às vezes quem malha tá tão bagunçado emocionalmente que também cai primeiro, né? Não é uma regra, assim. Mas eu sempre peço para a pessoa respeitar o limite dela e ir trabalhando dentro dos limites e sempre fico o máximo possível atenta de que sim, pode acontecer, né? E vocês como assistentes vão ficar cada vez mais atentas assim, no que
do que pode acontecer, assim, Mas o mais comum é isso, é vomitar, cair pressão. Ivan, eu já percebi que várias vezes, várias pessoas não retornam para o segundo dia. O mais delicado de não voltar. No primeiro dia, eu sempre falo isso, tudo vai acontecer para que você não volte no segundo dia. Tudo vai vomitar, pode ter diarreia, pode ter dor de cabeça, vai dizer que o relógio não despertou, vai vomitar, gente, ou ter diarreia, isso não é uma regra geral, tá? Nem todo mundo tem, isso pode acontecer, só para não assustar as pessoas também, mas isso pode acontecer, nada demais também, você tem que parar no hospital, nada disso, mas você tem que entender que você está lidando com emoções fortes. O que acontece é que o primeiro dia é o dia da identificação da dor. Então, às vezes você enfrenta umas coisas que é muito para você e que dá vontade de fugir. O grande problema de quem não volta para o segundo dia, primeiro que eu já brinco assim, brinco, mas é verdade, tá? Assim, o workshop custa X. Você pagou X pelos 2 dias. Se você não voltar, você não vai ter reembolso, não vai ter nada, porque ele custa X, você pegou a vaga de alguém, é isso. A gente usa essa estratégia também para que a pessoa não fuja da dor, porque dói no bolso, geralmente a pessoa, vou fazer até o final. Mas muita gente fica com medo se já aconteceu tudo isso no primeiro dia, meu Deus, o que vai acontecer no segundo? Se eu já tô revirada do avesso, porque às vezes a sensação é essa, tô desnuda e vou ter que entrar na floresta, que às vezes dá essa sensação mesmo. Se eu já tô assim, sem pele, meu amigo, você ainda quer que eu volte no segundo dia? Ah, não. Fico em casa, O grande problema disso é que você identificou todas as suas dores, mas não confrontou, não soltou e não foi para o trabalho da mudança. E você vai ficar com essas dores. Assim, sem exagero, 90%, principalmente aqui em Brasília, que é onde eu tô, então facilita, mas 90% das pessoas, geralmente tem 1 ou 2 que não voltam no segundo dia, quase sempre é mais ou menos essa média, 1 ou 2 pessoas não voltam no segundo dia. Quando isso acontece, 90% desse 1 ou 2, pensando em todos os workshops que eu já guiei, começam terapia comigo. Porque você abriu um canal e não foi até o fim. E se você abre uma coisa, sabe? É como assim, você deu um beijo delicioso em alguém que você tem vontade de continuar e não continuou. E algo não foi pra frente, você vai querer ver de novo. Se você teve sorte, foi esperto e pegou o telefone, você volta, E continua no segundo dia e vai terminar essa relação. Se não, você vai ficar com aquela sensação. Ou aqueles namoros que você sabe, termina meia boca e você fala, podia ter ido... Aquela relação mal resolvida que eu não tenho, mas alguém deve ter. Você também não, a sua tia, a sua prima, a sua amiga. Alguém tem aquela relação mal resolvida, Amigo de um amigo. Ou seja, algum dia você vai ter que olhar para ela, ou senão ela vai ficar sempre ali. Então, não voltar para o segundo dia é você não ir até o final de um ciclo. Dança e cura é um ciclo que você precisa finalizar, Que você... Tem gente que faz o dança e cura e, assim, eu digo que ele equivale a 10, 20 sessões terapêuticas, comigo mesmo, assim. Tô falando assim, tem gente que às vezes eu falo, vai para o dança e cura que talvez você nem precise mais voltar aqui. Tem gente que vai para o dança e cura, abre tantas portas que depois de 1, 2 meses... se sente na necessidade de voo mais a fundo, mas isso é muito particular, isso é muito singular. Uma coisa eu tenho certeza, não posso prometer que você não vai vomitar, não posso prometer que você não vai ter dor de cabeça, não posso prometer que que não vai ser difícil enfrentar as dores, mas que você vai sair transformado, isso eu garanto. Alguma coisa muda, impossível. Algo em você se transforma, Novos desenhos nascem, No workshop tem a questão da... Eu vou falar alimentação, não sei bem como que você chama isso, mas por que a escolha da maçã? Então, só para quem nunca fez, geralmente nos intervalinhos a gente dá uma maçã para a pessoa. Basicamente porque maçã é uma fruta de limpeza, ela limpa mesmo. Muita gente que vai para o Dança e Cura engoliu muito sapo na vida, sabe? Aquela coisa de que... Você começa a trabalhar a emoção, vai até aqui, e daí por algum motivo não, a maçã vai ajudar. E a maçã é uma fruta leve, porque você está ali dançando, você está ali no pique, você está ali se movimentando, você está ali escrevendo e você está ali todo mexido. Então a maçã é uma da... Já usei pera também, o que é melhor para pita, mas geralmente é a maçã mesmo. Justamente por isso, por limpar e por ser leve.
O dia tem esse processo da identificação das dores, né? Aham. E as pessoas vão sentindo isso no corpo e você também que está guiando vai vendo essas pessoas que estão ali acessando essas coisas, né? E no segundo dia você disse que é um momento mais de confrontação, assim. Como é que você acha estratégias, assim, de exercícios de práticas ali no momento para pessoas, às vezes, que têm experiências totalmente diversas ou estão com dores diferentes e como é que você faz para atender também essa demanda de mudança de pessoas diferentes. Assim. Isso eu acho que é uma das grandes diferenças do meu trabalho com o trabalho das minhas mestras, com todo respeito às minhas mestras, mas no processo que eu vivi com elas, a gente desenha, a gente escreve, a gente dança, e eu pego todo esse material para mim e levo para casa, eu enquanto pessoa que estou fazendo workshop, digamos, né? Então vocês desenharam, dançaram, vocês pegam esse material e levam para casa. Eu faço um processo que me dá muito mais trabalho, mas ao mesmo tempo eu acho muito mais prazeroso e que eu assumo a responsabilidade terapêutica dessas pessoas. Ou seja, no primeiro dia as pessoas criam esse mapa da dor que vem com autorretrato e essas frases, esses locais físicos, emocionais e os pensamentos. Então vocês desenharam, né? As pessoas desenharam isso e anotaram. Eu pego todo esse material no primeiro dia, trago tudo para minha casa, para o meu espaço terapêutico e vou analisar desenho por desenho. Então, por isso que o Dança e Cura tem 20 vagas, 30 vagas, não tem como ser mais do que isso, porque eu vou analisar desenho por desenho e as dores por dores. Então, quando eu volto no segundo dia, por exemplo, assim, vocês já fizeram mais de um workshop, vocês sabem que o segundo dia muda muita coisa, né? Tem workshops que vão para um caminho e tem workshops que vão para o outro. Eles vão por um caminho X ou Y por conta dessa análise que eu faço. Então, sei lá, eu percebo que tem muita gente com ansiedade, mas tem gente trabalhando depressão, mas tem gente com dor aqui, mas tem gente com dor no joelho. Isso me orienta a que práticas eu vou dar que atenda todo mundo, entende? Que forma que eu vou trabalhar práticas de ansiedade e ao mesmo tempo que formas eu vou trabalhar práticas de depressão. Que práticas mesmo, assim, que tipo de exercício, que tipo de movimentação, que frases que eu preciso trazer, que frases da constelação que é importante para esse grupo, e muitas vezes chamo a pessoa no canto e falo, olha, para quem está trabalhando tal coisa, você que está, né, eu vi, você está trabalhando isso, aquilo, esse momento é importante, essa questão é importante. E há momentos também, por exemplo, tem uma prática que aí, isso varia muito, mas tem uma prática onde realmente um indivíduo é colocado sozinho de frente para o grupo como um todo, né? Para o grupo acolher, não é para o grupo julgar. Isso é uma coisa linda no Dança e Cura, não rola julgamento da dor do outro, isso é fantástico. Mas de que forma? Tem pessoas que tudo que elas precisam é se sentir amadas. Assim, tem pessoas que tudo que ela precisa, ela vai em todo o histórico dela e é nítido que tudo que ela precisa é um abraço. Como é que a gente consegue construir esse abraço no Dança e Cura? Tem pessoas que tudo que ela precisa é conseguir abraçar alguém. Entende? Então eu tenho ali uma pessoa que tudo que ela precisa é receber um abraço e alguém que está trabalhando tudo que precisa é se abrir ao ponto de conseguir acolher alguém. Isso geralmente acontece muito nos Dança e Cura opostos. Então eu tendo essas informações, eu uno, né? Quem está precisando se abrir para abraçar, para quem está precisando receber um abraço. Mas isso tudo é construído de uma forma muito respeitosa mesmo. Acho que essa é a melhor palavra. Assim. Acho que o fato de eu, acho que nem me dar o trabalho, mas é de assumir a responsabilidade que eu tô ali lidando com vidas, com emoções, com sentimentos de pessoas reais, né? Que não é mais um espetáculo que eu estou criando, é a dor de alguém, é a dor de alguém que confiou em mim como alguém que pode orientar para superar essa dor. Então o mínimo que eu tenho que fazer é voltar para casa e passar o sábado à tarde e noite, muitas vezes, estudando e analisando para preparar o segundo dia, de uma forma bem pontual. Aí que ferramentas, né, mais específicas eu uso? Uso muita ferramenta do movimento terapêutico expressivo, que é o caminho das mestras, uso muita ferramenta da constelação. Dependendo da pessoa, como eu tenho formação em aromaterapia, pode ser que no final do workshop eu indique algum óleo para ela, pode ser que eu use estratégias do Ayurveda também, aí vai depender do que nascer. Mas eu fico 100% focada naquele grupo, naquelas pessoas, e é fantástico, porque assim, nasce um grupo geralmente com dores muito comuns. Assim, é impressionante, impressionante.
E acho que uma coisa importante também de se falar é que o Dança e Cura, ele é dividido geralmente em elementos, né? Então tem o Dança e Cura elemento ar, tem o Dança e Cura elemento terra, tem o Dança e Cura elemento fogo, tem o Dança e Cura elemento, qual que faltou? Água. Cada um tá trabalhando algumas questões. Então, elemento ar, geralmente a gente trabalha mais ansiedade, elemento água, tristeza, depressão, elemento terra, seguranças e inseguranças, falta de estrutura, base, fogo, irritação, raiva. Acontece de uma pessoa ansiosa e fazer um Dança e Cura fogo, não tem nenhum problema. E às vezes a ansiedade é uma raiva contida. Muitas vezes a ansiedade é uma raiva contida. Fica a dica terapêutica para você dar uma olhada, tá? Muitas vezes. Então acontece desses elementos que também já guiam um pouco as pessoas a se inscreverem em um ou outro. O que a gente tem agora é o Dança e Cura edição especial, né? Porque eu acabei de voltar da Califórnia, tava lá, fiquei 4 meses e meio com as minhas mestras, voltei literalmente com sangue nos olhos, assim, tipo, querendo guiar muito o workshop, e então vai ser e eu tô comemorando 10 anos de movimento terapêutico expressivo esse ano, então, é o ano da fundação do Sistema Liame, né, da criação do Sistema Liame, é o ano da fundação do MAR, não, o MAR já existe há 2 anos, mas o Liame então é um ano comemorativo, é uma edição especial, onde, sei lá o que vai acontecer. A única coisa que eu posso garantir é que transformações vão acontecer. Você já falou que o movimento terapêutico expressivo não é uma dança-terapia. Uhum. Por quê? Como é? Isso é fantástico, nossa... Gratidão mesmo pela sua pergunta, porque isso é muito importante da gente diferenciar. Por que o Dança e Cura não é dança-terapia? Apesar de ser um processo terapêutico, tá? Já vou explicar isso. Porque, assim, dos processos que eu conheço da dança-terapia, tá? Posso estar equivocada, tenho todo respeito com quem trabalha com dança-terapia, mas eu venho de uma formação em movimento terapêutico expressivo, que não é só a dança em si, não é só, eu vou dançar assim, assado, vou seguir o ritmo da música, vou seguir tal passo, vou seguir tal movimento criado por outra pessoa, mas é entender o movimento do meu corpo como um todo. E quando eu falo entender o movimento do meu corpo como um todo, é uma frase que eu gosto muito de perguntar para as pessoas que eu atendo. Como é o movimento do seu pensamento? Sempre gera aquela coisa, oi? Pera, o movimento do meu pensamento, não, peraí, eu penso, no meu pensamento tem movimento. Tem, ele é mais rápido, ele é mais lento, ele é agitado, ele é em curvas, ele fica batendo na mesma tecla, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que resolver aquilo. Isso aqui é um movimento, esse aqui pode ser o movimento do seu pensamento, né? Então, isso já é uma das questões. Qual é o movimento da sua emoção? Se você pudesse transformar a sua emoção num movimento, que movimento seria? Já é um pouquinho diferente da abordagem da dança-terapia. Fora que no movimento terapêutico o desenho é tão importante quanto o movimento. Desenhar é um movimento. A criação desse autorretrato, como é que eu me engajo nesse movimento, as cores que eu uso, que forma que sai esse desenho, é terapêutico. A escrita poética, aquilo que eu falei, né? A importância da metáfora. Às vezes eu não sei dizer o que acontece comigo, assim, eu não sei o que eu estou passando, eu sei que eu sinto um nó no peito. Tem um nó no peito, literalmente? Alguém foi lá e deu um... Mas essa é a sensação, né? Um nó no peito. Você conseguir falar isso e a gente conseguir... Vamos dançar esse nó no peito. Vamos entender, então, esse nó, literalmente. Vamos colocar o seu corpo em nó. Já é uma abordagem um pouco diferente do processo da dança-terapia. Fora que é uma linhagem diferente, né? Do que a gente tem mais aqui no Brasil, a gente vem de uma linhagem, a dança-terapia vem da linhagem Maria Fuchs, que é uma coreógrafa, terapeuta, enfim, uma pessoa da dança argentina, que tem um trabalho incrível, fantástico, em dança e terapia. Então, muita gente se formou com Maria Fuchs e segue o caminho dado por ela. Eu me formei e estudo com Ana Halperin e Daria Halperin, que vem do processo Arte-Vida, que vem do movimento terapêutico expressivo, que tem essa outra abordagem. Então tem essas duas questões, assim, tudo que implica movimento, escrita poética, desenho, e a minha linha mesmo. A minha linha não é a Maria Fuchs, a minha linha é a Ana Halperin, é a Daria Halperin. Então isso já muda tudo, né? Identificação da dor
Você geralmente separa as pessoas em dupla em algum determinado momento e às vezes as duplas que se formam, assim, você muda, né? Algumas pessoas, porque você faz isso. Então, isso é bem importante, tem várias práticas mesmo dança e cura em dupla, tem práticas individuais, em trio e quarteto, e às vezes eu mudo. Às vezes assim, porque eu falo, forma uma dupla aí, né? E aí as duplas se formam e eu falo, você vai com não sei quem? Assim, às vezes eu mudo por uma questão terapêutica. Justamente porque às vezes eu percebo uma pessoa, né? Vou seguir o exemplo que eu tinha dado, eu percebo, e assim, anos de terapia e anos guiando dança e cura, eu aprendi a ler corpos. Acho que se eu sou especialista em alguma coisa, eu leio corpos. Eu já estou sacando como as pessoas estão se comportando. Então eu começo a perceber uma pessoa que está com uma vivacidade imensa. Por exemplo, ela está assim, sabe? Sabe aquela pessoa que você está a milhões, assim? E a outra tentando. E eu saco que ela olha para aquela pessoa com uma vivacidade, com uma admiração, assim, do tipo, o que será que tem ali que tá faltando aqui, sabe? Quando eu percebo isso, eu olho e falo, é uma dupla perfeita, porque às vezes essa vivacidade da pessoa também tá precisando de uma calmaria, também tá precisando... E aí quando eu coloco duas pessoas em estados emocionais tão diferentes, e a outra mais calma, naturalmente elas se equilibram, naturalmente elas fazem duas coisas que eu acho importante. Uma é, elas se espelham um pouco na outra e falam, nossa, eu também quero essa vivacidade toda pra mim, peraí, me dá um pouquinho. Naturalmente o corpo da pessoa reage dessa forma e naturalmente a outra pessoa também fala, nossa, que calma, nossa, que tranquila, deixa eu... né, e refresca. E ao mesmo tempo, a segunda coisa que eu acho que é linda, rola uma valorização daquilo que você tem. Quando você percebe que você tem essa vivacidade e que você ajudou a outra pessoa a ficar também num estado mais eufórico, você fala, cara, peraí, isso aí não é de todo ruim que eu tenho. Ou quando a pessoa que é muito tranquila e fala, nossa, mas eu sou tão parada, mas não sabe, e ela percebe que a outra pessoa que estava super agitada respira, ela fala, cara, mas pera, isso aqui também é legal. Eu também consigo ajudar alguém a respirar, a dar pausa, a ponderar. Começa a rolar um equilíbrio terapêutico muito além das palavras. Muito além de eu chegar a falar para você, se acalma, se agita, corre, que é uma coisa que eu não vou fazer. Porque não sou eu que tenho que dizer o que é melhor para você. Eu posso te ajudar a perceber o que está acontecendo aí e como é que você pode melhorar. E quando você tem outra pessoa, você começa a despertar em você o poder da cura. Você começa a perceber que a sua relação... Que nem, sei lá, você chega feliz para uma amiga que está desanimada. Se é sua amiga, você tem liberdade para falar, que isso, levanta, vamos lá. Você não se sente bem quando você faz isso com alguém? Quando você fala, nossa, né, animei a minha amiga, agora fiquei bem. Isso também acontece no Dança e Cura. Ou outro exemplo é alguém que eu vejo nitidamente que precisa aprender a abraçar e tá ali de cara, de frente com alguém que está trabalhando as carências e que está precisando receber o abraço. E claro que vai rolar aqueles 5 segundos assim, tipo, né, vou, não vou, mas que é lindo, que é o momento que a pessoa percebe a própria, nossa, como eu tenho dificuldade para abraçar, como eu tenho, que às vezes não é claro para a pessoa. Ou ela percebe, por que eu tenho essa dificuldade? É medo de ser rejeitado. Eu não abraço, não é porque eu não gosto de tocar, é porque eu tenho medo de que me rejeitem. E às vezes ela percebe isso na hora. Então, sem você, sabe, falar nada, o corpo dela conta para ela, você não abraça porque você tem medo de rejeitar. Então, esse trabalho de dupla é muito uma percepção terapêutica mesmo de como o grupo está fluindo e como é que a gente pode se ajudar aumentando os olhares, não ser só o meu olhar. Né? Por que você escolhe um espaço que tem cachoeira, que tem verde, que tem uma sala? Por que essa escolha? E isso é importante falar também, a gente faz o Dança e Cura, eu geralmente guio o workshop de Dança e Cura numa chácara, com uma sala, um galpão grande e uma cachoeira, 2 minutos da sala andando, onde a gente dança. E não é uma escolha à toa. Eu preciso que a gente esteja próximo da natureza para que nos ajude a digerir tantas emoções que nascem ali. Eu sozinha não daria conta de segurar a onda que vem, sabe, com a força toda do coletivo que vem. Muita gente durante os intervalos desce para a cachoeira, porque está literalmente 2 minutos andando.
Então, desce para a cachoeira, lava o rosto e já volta de uma outra forma. Eu preciso dessa ferramenta ali. Muitas pessoas eu digo, tira o calçado, vai, pisa na terra um pouco e fica ali na terra. É mais fácil também eu explicar para as pessoas sobre elemento ar, terra, água da natureza quando eles estão ali. Sabe, quando a gente está dançando e entra o vento da sala assim, e a gente vê as árvores balançando, ou quando você sai e abre os braços e dá, né? É diferente eu abrir os meus braços assim, abrir as mãos e ela dá pro teto. E eu abrir e dá pro céu. E eu falar, caramba, olha tudo que eu tenho para conquistar. E ao mesmo tempo eu tenho os meus pés aqui na terra, lembrando que eu pertenço a algum lugar. Claramente, ali. Além da energia de cura que eu super acredito, né? Não à toa também me formei em Ayurveda, porque acredito que somos sim formados pelos mesmos elementos do planeta, somos fogo, somos água, somos terra, somos ar, né? Em proporções. Acho que esses são os principais aspectos, assim, a conexão de cura e lembrar que eu sou isso também. Lembrar que eu sou natureza. Eu não faço parte da natureza, eu sou a natureza. Todos nós, né? Da pessoa ter um espaço com várias possibilidades, né? Sim. Nesses momentos só, da pessoa entender o que é que ela precisa. Se é ficar aqui sentadinha, se é ir ali na cachoeira lavar o rosto, se é abraçar uma árvore. E isso eu tendo a ser muito respeitosa mesmo desse processo, assim, tem gente que precisa durante o processo parar de dançar um pouco, parar de escrever, parar de desenhar e ir lá fora, e ficar quietinho lá fora. E tudo bem. Acho que é isso, assim, né? É um processo, é uma chamada, dança e cura é uma chamada para a autoconsciência, para o autocuidado, para a autocura. Ninguém cura ninguém. Só você. Só você mesmo pode olhar para a sua dor e falar, eu vou mudar isso. Eu posso oferecer todas as ferramentas que tiverem ao meu alcance para ajudar. Mas só você pode decidir, eu vou mudar a minha vida agora. E se a gente perceber, sempre tem um momento que eu defino, né? Eu fui passando por um monte de coisa, mas chega uma hora que eu falo, quer saber? Vou terminar esse namoro hoje. Você não vem terminando o namoro. Às vezes você vem terminando, tudo bem. Mas chega um dia que você fala, termino esse namoro hoje. Acabo com esse casamento agora. Começo uma dieta amanhã. Porque, né, terminar um casamento é mais fácil que começar uma dieta, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Tudo bem, eu vou parar de comer chocolate ano que vem. Enfim, mas há um momento para chamada de decisão, pelo menos, né? Eu acho que isso Dança e Cura também traz com muita clareza, assim, é o momento de mudar. Não tem como fugir. Quando você está ali no Dança e Cura, ou você transforma, ou você transforma. Ou você cresce, ou você não volta no dia seguinte. E aí você vem fazer terapia comigo, tá tudo certo. Mas tá tudo bem. Entrar agora nesse processo de assistência é literalmente assumir a responsabilidade de construir esse campo juntas, assim, né? Segurar a onda, assumir a responsabilidade do que vem de uma maneira muito respeitosa, mas também se entender por outro lugar, né? E eu sempre digo no Dança e Cura, eu não sei quem cura quem, porque todas as histórias que eu recebo, todos os momentos que eu guio, eu sempre fico, depois de Dança e Cura, uma semana assim, ó, o mundo pode explodir, que eu tô assim, ai, que lindo, tá caindo. Algo acontece com o meu corpo também, eu sinto que a energia toda vem e fala assim, nossa, eu literalmente passo uma semana plena, depois de Dança e Cura, no mínimo uma semana plena, assim, E é o poder da cura coletiva, né? É o campo, né? É o campo de cura. Vamos fazer uma coisa só, bem Dança e Cura, pra gente fechar esse vídeo, mais uma coisa simples, bem Dança e Cura, simples, só pra talvez ficar um pouquinho até mais claro, assim, pra quem tá vendo o vídeo, que história é essa de conexão ou desconexão do corpo, né, e do movimento, e como é que eu entendo que eu posso mudar um pouco o meu pensamento acionando o meu corpo de uma outra forma. Por exemplo, na terapia eu atendo muita gente que fala que eu tô triste, eu tô ansioso, mas eu tô triste é uma das coisas que a gente, né, a gente fala, eu tô triste. O que acontece quando a gente fala assim, eu tô triste, a cabeça já cai, já fica um pouquinho mais assim. Se você estivesse se sentindo triste, uma dica Dança e Cura, né? O que dá pra fazer num dia que você não tá legal e todos nós passamos por isso. Então essa dica Dança e Cura, Quem já fez vamos workshop lá. pode responder? Hã? Quem já fez workshop pode Não pode não, vamos fazer. Vamos ficar em pé. Essa é a dica Dança e Cura para quando você estiver muito triste, tá? Então você abre bem os seus braços,
Abre o máximo possível. Aponta seu coração para o teto. Cuidado para não tensionar os ombros. Abre bem mesmo. Apontou o coração para o teto. Agora fala lá. Eu tô muito triste. Tenta falar, pô. Vamos lá. Abre o braço e fala. Eu tô muito triste. Eu tô muito. Então, pode falar. Por que é sério? Por que faz sentido você abrir o seu peito e falar eu tô muito triste? Não faz nenhum sentido, né? Por mais que você esteja falando assim, não, mas pode ter gente aí vendo o vídeo falando, mas eu tô realmente muito triste. Mas todo mundo riu aqui porque quando você abre bem o seu peito, quando você projeta o coração, você cria espaço. Quando você cria espaço, naturalmente você consegue refletir melhor. Então eu abro o braço e falo, eu tô aberta para a vida. Como é que uma pessoa triste está aberta para a vida? Então assim, eu tô lá triste, simplesmente faz esse movimento. E aí você vai ver que eu tô muito triste, não faz nenhum sentido. Pelo menos para aquele momento já dá para sair um pouquinho melhor na vida. Essa é uma brincadeira que eu sempre faço no Dança e Cura, para a gente lembrar que o corpo é o nosso melhor professor. O corpo é o nosso melhor terapeuta. Ninguém melhor do que o corpo para dizer como podem as coisas fluírem melhor. Fiquei triste, abro o peito, às vezes eu tô no trabalho, não vou andar para fazer isso aqui tudo. Dependendo do tamanho do banheiro do trabalho, dá, tá? Foge. Ou então você só faz você já vai ver que muda o seu estado emocional. Se muda seu estado emocional, muda seu estado fisiológico também. Então eu começo mudando meu estado físico para mudar meu estado emocional, para consequentemente mudar meu pensamento. Dica Dança e Cura.